Quando Bonanza irrompeu nas telas de televisão em 1959, não apresentou apenas um programa, nos presenteou com uma lenda. Apresentou-nos a família Cartwright em toda a sua glória. Homens rudes, magnéticos e cheios de princípios. Semana após semana, o público sintonizava fielmente para ver os Cartwright em seu elemento, navegando pelas águas turbulentas da lealdade, da perda, da justiça e das fronteiras selvagens da vida no Oeste. Durante 14 temporadas completas, a série manteve-se firme como um carvalho, tornando-se uma das histórias mais amadas que já tocaram a televisão americana. No entanto, o que a maioria das pessoas nunca imaginou é que a imagem que víamos na tela não contava a história toda. Nem tudo o que foi filmado para Bonanza chegou a ver a luz do dia. Houve cenas que foram silenciosamente cortadas, eliminadas porque eram consideradas ofensivas demais para a época. Eram momentos que cruzavam linhas, que a rede de televisão não estava pronta para enfrentar. Outras cenas desapareceram por razões muito mais complicadas e sombrias. Conflitos nos bastidores, políticas sujas dos estúdios e momentos tensos que os produtores não queriam que ninguém lembrasse. Então, quais eram essas cenas proibidas de Bonanza que desapareceram antes que alguém pudesse vê-las? E por que os produtores estavam tão decididos a mantê-las enterradas, longe de qualquer conversa? Junte-se a nós enquanto mergulhamos nos detalhes para descobrir a verdade. Para entender o segredo, primeiro é preciso entender a magnitude do sucesso. Foi assim que Bonanza se tornou o faroeste que se recusou a morrer. A série não apenas ocupou um lugar na televisão americana, construiu seu próprio império. Desde sua estreia na rede NBC em 12 de setembro de 1959, até sua despedida final em 16 de janeiro de 1973, o programa correu durante massivas 14 temporadas e 431 episódios. Essa corrida a tornou o faroeste de maior duração da NBC e o segundo mais longo em qualquer rede americana, logo atrás de Gunsmoke. É uma das séries de ação ao vivo mais longevas já produzidas. E aqui está a parte mais selvagem. Ainda é exibida hoje em dia em reprises, provando que, na realidade, os Cartwright nunca foram embora. A história lançava os espectadores diretamente na década de 1860, mas não era a poeira, nem os cavalos, nem os tiroteios que mantinham as pessoas grudadas na TV. Era a família Cartwright. Eles viviam nos arredores de Virginia City, Nevada, ao longo da profunda e azul extensão do lago Tahoe. O elenco original parecia uma escalação destinada à história da televisão. Lorne Greene, Pernell Roberts, Dan Blocker e Michael Landon. As temporadas posteriores trouxeram Guy Williams, David Canary, Mitch Vogel e Tim Matheson, cada um adicionando sua própria forma ao ritmo do espetáculo. E ao contrário da maioria dos faroestes de seu tempo, Bonanza não fugia dos temas difíceis. Inclinava-se para os dilemas morais e não se importava em deixar os espectadores pensando muito depois que o episódio terminava. A cada semana, o programa seguia os Cartwright, uma família construída sobre a sobrevivência, a lealdade e 3 personalidades completamente diferentes. No centro estava Ben Cartwright, um pai 3 vezes viúvo que, de alguma forma, mantinha unidos tanto a Ponderosa quanto seus filhos ao mesmo tempo. Havia Adam, tranquilo e calculista, que possuía a mente de um arquiteto. Depois havia Ross, caloroso e gentil, o tipo de homem que enchia uma sala com sua presença antes mesmo de dizer uma palavra. E, finalmente, o pequeno Joe. Ele era o pavio curto, impulsivo, emocional e impossível de parar de olhar. Através de memórias e uma narração inteligente, o programa revelou que cada uma das esposas de Ben tinha uma ascendência diferente, inglesa, sueca e crioula francesa. Até Hop Sing, o cozinheiro chinês da família, sentia-se como um pilar no lar, dando à Ponderosa uma batida que ia além do trabalho no rancho e do drama familiar.
Falando de A Ponderosa, este não era um pequeno pedaço de terra. O rancho Cartwright se estendia por 1.000 milhas quadradas na borda oriental do Lago Tahoe. Mais tarde, na canção de Lorne Greene de 1964, Saga of the Ponderosa, o tamanho da terra foi casualmente atualizado para 500 mil de acres, apenas para enfatizar o quão massivo o lugar realmente era. O rancho obteve seu nome do pinheiro ponderosa, uma árvore que praticamente define a paisagem do oeste. E cada vez que os Cartwright cavalgavam para Virginia City, você podia esperar que cruzassem com o xerife Roy Coffey ou o deputado Clem Foster, rostos familiares que ancoravam a série ainda mais na realidade. O que fazia Bonanza se destacar era o quão pouco convencional às vezes parecia para um faroeste. Claro, havia tiroteios e saloons, mas o foco principal sempre foi a família. Como se amavam, brigavam, protegiam e aprendiam uns com os outros, e como se envolviam em causas maiores do que eles mesmos. No entanto, nos primeiros dias, o sucesso não estava garantido. Era exibido aos sábados às 19h30, lutando pela atenção contra gigantes como Dick Clark na ABC e Perry Mason na CBS. Os índices de audiência eram bons o suficiente para sobreviver, mas não para se destacar. Nos bastidores, os executivos sussurravam sobre o orçamento. Era caro demais, ambicioso demais. A única razão pela qual Bonanza sobreviveu foi uma única palavra: cor. A NBC sabia que estava sentada sobre um dos primeiros programas de televisão filmados e transmitidos inteiramente em cores, completo com tomadas panorâmicas do Lago Tahoe, que faziam os programas em preto e branco parecerem antigos. A RCA, empresa controladora da NBC, pressionou com força para vender suas novas televisões a cores, e esse empurrão salvou o programa. Então veio a jogada de mestre. Para a temporada 3, a NBC mudou Bonanza para as noites de domingo às 21h e trouxe a Chevrolet como patrocinadora. Essa mudança de horário não apenas ajudou, mas lançou o programa para a estratosfera. Em 1964, Bonanza tornou-se o programa número 1 nos Estados Unidos e agarrou-se a essa posição de honra até 1967. No ano de 1970, Bonanza não era apenas um sucesso, era um monumento. A série estabeleceu um recorde impressionante ao permanecer entre os 5 programas mais assistidos durante 9 temporadas consecutivas. Uma façanha que nenhum outro programa havia alcançado até então. Era o rei indiscutível da colina. Mesmo quando os índices de audiência finalmente sofreram um tropeço em 1971, a rede NBC recusou-se terminantemente a deixar a luz da série se apagar. Foi então que idealizaram uma estratégia curiosa. Durante o verão de 1972, os executivos pegaram os episódios mais antigos, aqueles filmados entre 1967 e 1970, e mudaram seu nome. Sob o título de Ponderosa, essas reprises eram exibidas às terças-feiras, enquanto as reprises mais recentes mantinham o nome de Bonanza aos domingos. Naquele outono, as primeiras temporadas foram lançadas nas estações locais, sob esse título alternativo de Ponderosa. Foi somente após o doloroso cancelamento em 1973 que tudo voltou ao seu curso e o nome familiar de Bonanza, aquele que os espectadores já amavam, foi restaurado para a eternidade. Mas enquanto os episódios de Bonanza continuavam entretendo milhões, as câmeras nunca contaram a história completa. Por trás das risadas e da ação, o elenco tinha suas próprias peculiaridades, truques e segredos que moldaram o show de maneiras que o público raramente notou. Falemos, por exemplo, do segredo mais bem guardado de Michael Landon. Embora interpretasse o inesquecível Little Joe, Landon tinha uma insegurança que as câmeras deviam esconder. Ele não gostava de ser a pessoa mais baixa no set de gravação. Para solucionar esse problema, Landon recorreu a um velho truque do teatro:
usava sapatos com plataformas especiais que o tornavam 4 polegadas, cerca de 10 centímetros, mais alto. E esta não foi a única vez que sua vaidade moldou sua imagem. Anos mais tarde, em Os Pioneiros, Little House on the Prairie, Landon voltou a usar suas botas com plataforma para garantir que fosse sempre o mais alto do clã Ingalls. Esses pequenos truques visuais definiram como Landon aparecia na tela: confiante, dominante e impossível de ignorar. Eles nos lembram que até os programas mais polidos tinham pequenos segredos escondidos logo fora da nossa vista. Hoje consideramos Bonanza um clássico intocável, mas em seu início ninguém esperava que decolasse. Os orçamentos eram apertados, quase asfixiantes. Para economizar dinheiro, muitos dos atores realizavam suas próprias cenas de risco em vez de contratar dublês profissionais. Na maior parte, tudo transcorria sem problemas, mas a realidade às vezes pregava peças. Houve um momento inesquecível e vergonhoso que envolveu o patriarca, Lorne Greene. Durante uma cena de risco na qual devia pular de um penhasco para um corpo d'água, a gravidade e a água conspiraram contra ele. Sua peruca não ficou no lugar. Em vez disso, a peça de cabelo flutuou para a superfície antes dele, criando um momento de comédia involuntária que, é claro, jamais chegou à tela. No entanto, o elenco nunca deixou esquecer essa anedota. Até esses pequenos contratempos nos bastidores mostram quanto risco, esforço e personalidade foram investidos para fazer de Bonanza algo mais do que um simples faroeste. Não eram apenas as histórias dos Cartwright que cativavam o público. Era a dedicação, o humor e os sacrifícios invisíveis que mantinham o programa vivo semana após semana. Mas nem todas as histórias de bastidores eram humorísticas. Algumas envolviam profundos conflitos criativos e decisões pessoais que mudariam a alma do programa para sempre. Não é incomum que os atores principais, descontentes, abandonem um programa de sucesso, e Bonanza teve sua cota de drama. O maior abalo veio quando Pernell Roberts, que dava vida a Adam Cartwright, o filho mais velho e mais cerebral, decidiu partir. Suas razões iam muito além das típicas discussões no set. Roberts tinha profundas diferenças criativas, preocupações morais e uma crescente frustração com a forma como o programa retratava certos grupos. Por exemplo, Roberts objetava firmemente a prática de contratar atores brancos para interpretar nativos americanos, algo comum naquela época, mas que lhe parecia inaceitável. Lorne Greene, como um pai dentro e fora da tela, tentou convencê-lo a ficar, pedindo-lhe que aguentasse um pouco mais, mas Roberts já havia tomado sua decisão. Após aproximadamente 200 episódios, Adam Cartwright foi eliminado da série com uma explicação simples. Foi enviado para a Europa e nunca mais foi visto. Sua partida deixou um buraco na dinâmica da família Cartwright, que nunca foi totalmente preenchido. Mas também ressaltou uma verdade sobre Bonanza. Mesmo sob os deslumbrantes céus coloridos e as amplas tomadas do Lago Tahoe, as tensões ferviam sob a superfície. Por trás de cada história heróica e cada lição moral, havia um elenco de pessoas reais com opiniões reais, às vezes entrando em choque, às vezes renunciando, e sempre moldando o legado de um dos faroestes mais duradouros da televisão. A saída de Roberts não foi apenas uma questão de princípios, também foi pessoal. Michael Landon e Pernell Roberts, que interpretavam irmãos leais na tela, praticamente se detestavam na vida real. Landon não fazia nenhum esforço para esconder seu desdém por Roberts, e o sentimento era mútuo. Landon tinha o hábito de fofocar sobre seus colegas de elenco em programas de entrevistas, e quando Roberts era o tema, as palavras nunca eram lisonjeiras. Enquanto isso, Roberts também não mordia a língua, criticando as habilidades de atuação de Landon para qualquer meio que quisesse ouvir. A tensão entre eles era palpável, fervendo silenciosamente no set, embora raramente transbordasse para dentro do programa em si. É difícil imaginar que o mundo brilhante e familiar dos Cartwright
escondesse tanto atrito por trás das câmeras. Mas esse choque de egos entre Landon e Roberts nos lembra que mesmo as famílias de televisão mais icônicas não eram imunes ao conflito humano real. O que os espectadores viam como lealdade e irmandade era muitas vezes sustentado por rivalidades e batalhas silenciosas travadas longe do olhar da câmera. E pensar que tudo isso poderia ter sido muito diferente. Apesar das tensões no set e seu eventual estrelato, o caminho de Landon para se tornar Little Joe esteve longe de ser direto. Os Cartwright simplesmente não seriam os mesmos sem Michael Landon como o irmão mais novo. Mas acredite ou não, ele não foi a primeira opção. O diretor de elenco tinha outros atores em mente, e o destino da série estava por um fio, nomes que hoje nos soam estranhos para o papel, mas que estiveram muito perto de ser uma realidade. Robert Blake ou Robert Fuller. Eles eram os favoritos. Para piorar as coisas, a audição inicial de Michael Landon não impressionou ninguém de imediato. Parecia que o papel escapava de suas mãos. Mas então, interveio a sorte, ou talvez o destino. A esposa do diretor de elenco viu casualmente uma fotografia de Landon, um simples close-up, e ficou intrigada. Ela viu algo em seus olhos que os homens na sala não haviam notado. Uma faísca, uma energia vital que a fez pressionar seu marido para que dessem uma chance àquele garoto. Graças à insistência dessa mulher, Landon teve a oportunidade de calçar as botas de Little Joe, e o resto é história da televisão. No entanto, embora a ascensão de Landon estivesse assegurada, o programa enfrentou um desafio muito maior anos depois, quando outra peça-chave do quebra-cabeça se quebrou. Adam Cartwright foi embora. Isso obrigou os produtores a decidir como lidar com esse enorme buraco na dinâmica familiar. É sempre uma dor de cabeça quando um ator principal deixa um programa de sucesso. Às vezes, simplesmente substituem o ator e esperam que o público aceite sem reclamar. Outras vezes, simplesmente eliminam o personagem da história. Este foi o dilema exato que Bonanza enfrentou após a partida de Pernell Roberts. Os produtores consideraram brevemente substituí-lo, mas finalmente decidiram que Adam era insubstituível. Então, optaram por trazer sangue novo. Entra em cena o primo Will Cartwright, interpretado por Guy Williams, que ficaria famoso como Zorro. Era um rosto fresco, uma nova energia, uma ponte potencial para preencher o vazio deixado por Adam. Mas o tempo de Will no programa foi surpreendentemente breve. Ele apareceu em apenas 5 episódios antes de desaparecer, por razões que permanecem pouco claras até hoje. Os fãs ficaram com mais perguntas do que respostas. E assim, a família Cartwright voltou mais uma vez à sua dinâmica familiar, um pouco menor, mas não menos icônica. Enquanto os produtores lutavam para ajustar a mesa familiar após a partida de Adam, outra fonte de tensão fervia silenciosamente no set. Michael Landon, cuja busca pela perfeição e opiniões fortes frequentemente entravam em choque não apenas com seus colegas atores, mas também com a equipe técnica. Michael Landon era um ator fenomenal e um escritor talentoso para Bonanza, mas nem sempre era fácil trabalhar com ele. Sua lendária disputa com Pernell Roberts é bem conhecida, mas isso era apenas a ponta do iceberg. Landon tinha fama de confrontar os membros da equipe em todos os níveis. Fosse um técnico de iluminação, um encarregado de som ou qualquer pessoa envolvida na produção, Landon sempre tinha uma opinião, e não era tímido para expressá-la. Cada cena, cada ângulo de câmera e cada linha de diálogo tinham que cumprir seus exigentes padrões. Sua dedicação à perfeição resultou em uma televisão brilhante, mas podia fazer com que a vida nos bastidores fosse um campo de batalha tenso. Enquanto os padrões de Landon criavam pressão atrás das câmeras, a produção do programa enfrentava outras curiosidades financeiras que surpreenderam até mesmo o elenco principal. Nas primeiras temporadas, uma verdade incômoda pairava no ar. As estrelas convidadas ganhavam mais do que os atores principais.
Os atores que interpretavam os Cartwright são lendas hoje em dia. Mas naquela época, a maioria ainda estava subindo a escada de Hollywood. Para dar ao programa uma chance de brigar na audiência, os produtores trouxeram grandes nomes como convidados: Adam West, Leonard Nimoy e Ziza Gabor. Dado que esses atores atraíam a maioria dos espectadores naquele momento, exigiam salários mais altos que o elenco principal, um grupo de artistas relativamente desconhecidos que tentavam deixar sua marca. Além do elenco e dos salários, os criadores tomaram inúmeras decisões sutis que a maioria dos espectadores nunca notou. Até no primeiro episódio, o piloto tinha uma cena que foi eliminada, onde os Cartwright cantam o tema musical. Os fãs conhecem a melodia de Bonanza de cor, mas nem todos percebem que na realidade ela tinha letra e francamente não era nada do outro mundo. Ainda assim, a ideia de ver Ben, Ross, Adam e Little Joe cantando a eles mesmos teria sido inesquecível. Essa cena foi cortada antes que o piloto fosse ao ar, deixando-a como uma joia oculta que os fãs mais fervorosos buscam na internet hoje em dia. É um detalhe pequeno, quase invisível, mas mostra quantas pequenas decisões entraram na criação da magia que é Bonanza. E assim como a canção eliminada, até o figurino dos Cartwright tinha razões ocultas por trás. Os produtores mantinham os guarda-roupas dos personagens pequenos para economizar dinheiro. O dinheiro sempre parecia ser um problema importante para o programa. Por isso, os produtores aproveitavam cada oportunidade para manter o orçamento o mais baixo possível. Mesmo quando o programa se tornou tremendamente popular e recebeu mais fundos, o departamento de figurino manteve as roupas dos personagens no mínimo absoluto. Isso não era apenas para economizar dinheiro em tecido e suprimentos. A verdadeira razão era muito mais astuta, ajudava na filmagem. Dado que os personagens vestiam basicamente sempre a mesma roupa, o programa podia reutilizar facilmente sequências filmadas anteriormente para cenas comuns, como quando os personagens viajavam a cavalo de um lugar para outro. Os produtores de Bonanza eram especialistas absolutos em cortar gastos e esticar cada centavo. E assim como seus trajes eram cuidadosamente gerenciados, até o cabelo dos Cartwright não era exatamente o que parecia. Todos os Cartwright usaram peruca ou tingiram o cabelo. A família sempre parecia ter um cabelo impossivelmente perfeito, especialmente para rancheiros rudes que cavalgavam sob o sol e o vento. No entanto, todas essas mechas exuberantes eram graças à magia da televisão. Todos os personagens principais usaram uma peruca, um aplique ou tingiram o cabelo em algum momento durante a longa carreira de mais de uma década do programa, provando que na Ponderosa, a vaidade e a realidade muitas vezes cavalgavam juntas. E essa vaidade não era coisa de um homem só. Acontece que a imagem rude e masculina dos Cartwright exigia muito mais ajuda cosmética do que alguém admitia. A verdade é que Lorne Greene, Pernell Roberts e Dan Blocker usaram perucas ou apliques durante pelo menos uma parte de seu tempo no programa. Enquanto cavalgavam contra o vento e enfrentavam perigos, seus penteados permaneciam suspeitamente intactos, graças à cola e à tela. Por outro lado, Michael Landon tinha o problema oposto. Ele possuía uma cabeleira natural invejável e não precisava de peruca, mas lutava sua própria batalha contra o tempo. Era famoso nos corredores de Bonanza e mais tarde em seus outros projetos, por ter que tingir o cabelo constantemente. Landon começou a ter cabelos brancos prematuros quando tinha apenas 20 anos. Assim, enquanto seus pai e irmãos colocavam cabelo falso, ele passava horas escurecendo o seu. A aparência dos Cartwright, tão admirada pelo público, era uma obra de artesanato cuidadosamente elaborada. E assim como a aparência dos atores, até os créditos iniciais do programa escondiam pequenos detalhes curiosos que a maioria dos espectadores nunca notou. Os fãs de Bonanza lembram com carinho desse momento icônico. O mapa de Nevada que aparece no final da introdução e de repente explode em chamas.
No entanto, alguns observadores com olhos de águia notaram algo estranho. A bússola no mapa parecia estar torta. Parecia apontar na direção errada. Mas aqui está a reviravolta. Tecnicamente, estava correta. Por razões desconhecidas, os produtores decidiram que a bússola devia apontar para o norte magnético, não para o norte verdadeiro ou geográfico. Dado que o norte magnético não está precisamente na parte superior do globo, a bússola na tela parecia desviada. Foi uma decisão de realismo técnico que acabou confundindo a audiência durante anos. Assim como os produtores tomaram decisões inesperadas com o mapa, Bonanza também se apoiou em parcerias comerciais surpreendentes e francamente estranhas para manter o programa prosperando. Falamos da Chevrolet. Os patrocínios corporativos não são nada incomuns no mundo da televisão. Mas Bonanza não poderia ter escolhido um patrocinador menos apropriado se tivesse tentado. Apesar de ser um faroeste ambientado no final de 1800, uma época de cavalos e carroças, a Chevrolet foi a patrocinadora principal durante a maior parte de sua carreira, começando com a temporada 3. Era uma das promoções cruzadas mais estranhas na história da televisão. Ver os atores, vestidos como vaqueiros do século XIX, aparecer em comerciais promovendo os últimos modelos de carros dos anos 60. A lacuna temporal era enorme, mas o dinheiro falava mais alto que a precisão histórica. E assim como o Bonanza dependia de patrocinadores inesperados, também atraiu talento de outros cantos da televisão para manter os espectadores intrigados. Curiosamente, houve uma ponte direta entre o Velho Oeste e o espaço sideral. Uma quantidade surpreendente de membros do elenco de Star Trek, Jornada nas Estrelas, apareceu como estrelas convidadas na Ponderosa. Os programas de televisão sempre buscam formas de atrair novas audiências, e Bonanza não foi exceção. Pelo rancho, passaram ícones da ficção científica como William Shatner, Capitão Kirk, Leonard Nimoy, Spock, Nichelle Nichols e George Takei. Embora, infelizmente para os fãs, tenham aparecido como vaqueiros e não como seus personagens espaciais. Mas a relação não terminou aí. Anos mais tarde, este faroeste clássico inspirou outro clássico de Star Trek, Deep Space Nine. Isso não é tão surpreendente quando descobrimos que vários escritores de Bonanza passaram a escrever para essa série espacial. Em seu novo trabalho, focaram em grande medida nas relações entre os personagens e os dilemas morais recorrentes, que era exatamente o enfoque que haviam aperfeiçoado trabalhando nos roteiros de Bonanza. A influência dos Cartwright chegou, literalmente, até as estrelas. No entanto, não foram apenas suas histórias ou seus atores convidados que diferenciaram a série. Bonanza deu um salto histórico na televisão em si ao ser transmitida inteiramente em cores, uma jogada de mestre que a salvou de uma morte prematura. A verdade é que os executivos da rede estavam em processo de cancelar o programa em seu início. Os índices de audiência não eram estelares, mas Bonanza tinha uma vantagem. Era o primeiro programa de televisão a transmitir episódios inteiramente em cores do começo ao fim. Como a televisão a cores era ainda uma grande novidade e a empresa matriz, RCA, queria vender televisores, decidiram aguentar. Essa inovação tecnológica foi o salva-vidas. A cor salvou o show e o resto é história. Enquanto inovações como a cor mantinham Bonanza no ar, a vida dentro da Ponderosa continuava sendo tão dramática e imprevisível como sempre, especialmente para as mulheres. Havia uma regra não escrita, mas brutal. As damas não viviam muito tempo. Não era seguro ser uma mulher perto da família Cartwright. Ben Cartwright enviuvou 3 vezes. Daí seus 3 filhos de 3 mães diferentes. Os homens Cartwright tinham vários interesses amorosos, mas nenhuma ficava. Muitas morriam tragicamente ou abandonavam a cidade sem explicação. Em uma reviravolta irônica do destino, o personagem de Adam, Pernell Roberts, originalmente havia sido programado para sair da série felizmente casado com uma nova esposa e uma filha. Mas quando o ator hesitou e os planos mudaram,
os produtores tiveram que improvisar. Para facilitar a saída do primo Will, Guy Williams, e limpar o elenco, fizeram a mulher se apaixonar pelo personagem de Will, em vez de Adam. Assim, Guy Williams foi embora com a garota, e os Cartwright ficaram sozinhos de novo, perpetuando sua triste mas lendária solteirice. A vida na Ponderosa sempre esteve cheia de drama e perdas repentinas, tanto na tela quanto fora dela. Mas nenhum golpe foi mais duro, nem deixou uma cicatriz mais profunda, do que a morte inesperada de Dan Blocker. Sua ausência mudaria a alma do programa para sempre e finalmente aceleraria seu fim. O fim de Bonanza não foi tanto uma decisão criativa, mas o resultado cruel de uma tragédia da vida real. Em maio de 1972, justamente quando a produção se preparava com entusiasmo para a temporada número 14, o desastre atingiu. Dan Blocker, o homem que havia dado vida ao adorável Ross Cartwright desde o primeiro episódio, morreu inesperadamente aos 43 anos devido a complicações após uma cirurgia de vesícula biliar. Seu falecimento repentino devastou o elenco, a equipe técnica e os milhões de fãs da série. Ross não era apenas um personagem, era o coração pulsante do show. Era a presença que mantinha todos com os pés no chão. Gentil, mas forte, bem-humorado, mas profundamente empático. Diante dessa dor, os produtores tomaram uma decisão corajosa e respeitosa. Não buscariam outro ator para o papel, nem criariam um personagem novo para preencher o lugar de Ross. Decidiram continuar sem ele, mas essa escolha, embora nobre, alterou a química do elenco principal de uma maneira irreversível. Sem o calor de Ross, o programa parecia diferente, mais vazio, e a audiência notou imediatamente. Os índices de audiência sofreram um golpe quase imediato na temporada 14. E como se a perda de um de seus personagens mais queridos não fosse suficiente, a rede NBC cometeu um erro estratégico fatal. Decidiram mover Bonanza de seu confortável e tradicional horário de domingo à noite para as terças à noite. Foi uma sentença de morte. Nesse novo horário, muitos de seus espectadores originais não puderam sintonizar. Com a audiência em queda livre e a sombra da morte de Dan Blocker pesando sobre cada cena, a NBC tomou a decisão executiva: cancelar o programa no meio da temporada. Ao contrário de muitas séries modernas que têm o luxo de planejar uma despedida adequada, Bonanza não teve essa oportunidade. O final chegou de maneira abrupta, sem fogos de artifício nem homenagens. Quando Bonanza exibiu seu último episódio, intitulado The Hunter, o Caçador, em 16 de janeiro de 1973, nem sequer foi promovido como o grande final da série. De fato, desenrolou-se como um episódio padrão, embora com um tom muito mais sombrio e psicológico do que os fãs estavam acostumados. O centro das atenções caiu diretamente sobre Little Joe Cartwright, interpretado por Michael Landon, cuja estrela não havia parado de acender. Em The Hunter, Joe torna-se o alvo de um ex-soldado mentalmente instável chamado Cabo Bill Tanner, interpretado de forma arrepiante por Tom Skerritt. Tanner, transformado em um sobrevivente obsessivo, não vê Joe como um homem, mas como uma presa, algo para perseguir, brincar e finalmente destruir. O que se segue é uma intensa perseguição de gato e rato através de um deserto implacável. É um episódio cru, carregado de ação e com longos trechos sem diálogo. Não aparecem nem Ben, nem Adam, nem nenhum outro rosto familiar. É apenas Joe, sozinho contra seu assassino na natureza selvagem. No final, Joe consegue vencer Tanner em uma vitória física e moral, mas não há celebração. Joe se afasta, ensanguentado e exausto, mas vivo. Para um programa que durante anos havia se orgulhado dos valores familiares e do calor emocional, este final pareceu estranhamente sombrio e distante. Não houve cenas finais na Ponderosa, nem despedidas comoventes, nem acenos sentimentais ao passado. Foi simplesmente Joe,
caminhando sozinho para fora da tela, levando Bonanza com ele para o esquecimento. Assim, Bonanza não se foi com uma explosão de glória. Simplesmente desapareceu, deixando para trás o rancho, a família e um legado de narrativa que ainda ressoa nas planícies empoeiradas da história da televisão. No entanto, mesmo quando o programa terminou em silêncio, o mundo da Ponderosa sempre havia sido muito mais do que armas, cavalos e pôr do sol. Por trás dos clichês familiares do faroeste, Bonanza ousou fazer algo que poucos programas faziam: confrontar os problemas morais e sociais de seu tempo. Estas são as cenas proibidas, das quais ninguém devia falar, mas que definiram a coragem da série. Bonanza não era apenas entretenimento, era um espelho que refletia o mundo complicado e confuso além de Nevada. Sob as tomadas panorâmicas do Lago Tahoe, o programa abordou alguns dos temas mais difíceis da época: o meio ambiente, o abuso de substâncias, a violência doméstica, o sentimento contra a guerra e até nascimentos ilegítimos. E isso era apenas a superfície. A série ousou explorar o preconceito de formas que a televisão americana raramente fazia naquela época. Asiáticos, afro-americanos, nativos americanos, judeus, mormons, pessoas com deficiência e até pessoas de baixa estatura foram sujeitos da compaixão e do escrutínio moral do programa. O racismo, em particular, foi abordado de frente. Um exemplo brilhante é o episódio Look to the Stars. Olhe para as estrelas. A história foca em um professor de escola, Sr. Norton, um homem completamente cego ao seu próprio preconceito, que rotineiramente expulsava estudantes de minorias. O conflito estoura quando ele tenta expulsar Albert Michelson, um brilhante estudante judeu cujos experimentos científicos causavam comoção em Virginia City. Aqui é onde entra a força moral de Ben Cartwright. Ben intervém, não com armas, mas com princípios. Ele confronta Norton, expondo a intolerância do homem e defendendo o direito de Albert de aprender e de ser diferente. Foi um momento poderoso que demonstrou que o verdadeiro heroísmo em Bonanza não estava em atirar rápido, mas em defender o que é justo. Envergonhado pelo confronto com Ben Cartwright, o professor jura mudar seus costumes. Mas o episódio guarda uma última surpresa. Um golpe sutil, mas poderoso, que fez a audiência se endireitar em seus assentos. A história revela que esse jovem estudante, Albert Michelson, chegaria a ganhar o Prêmio Nobel de Física na vida real. Foi um lembrete brilhante de que o preconceito não é apenas cruel, mas pode nos roubar os gênios que mudam o mundo. Depois há o impactante episódio Enter Thomas Bowers. Entra Thomas Bowers. Aqui, os Cartwright ajudam um cantor de ópera afro-americano que enfrenta um preconceito feroz em Virginia City. A tensão atinge seu ponto máximo quando Bowers é preso injustamente sob a suspeita de ser um escravo fugitivo. Em um momento de coragem roteirizada, Adam Cartwright critica abertamente a infame decisão da Suprema Corte no caso Dred Scott contra Sandford, situando a história firmemente no ano de 1857. Adam não apenas defendia um homem, atacava uma injustiça legal histórica. Este episódio provocou uma ansiedade real entre os patrocinadores, em particular a General Motors, donos da Chevrolet. Temiam a reação do público. No entanto, o produtor David Dortort manteve-se firme e garantiu que o episódio fosse ao ar, mesmo que fosse durante as reprises de verão. Ainda assim, o medo dos executivos não era infundado. Algumas estações de televisão no Sul recusaram-se terminantemente a transmiti-lo. Ross também se envolveu nesta batalha moral. No episódio The Wish, O Desejo, dirigido pelo próprio Michael Landon, Ross protege a família de um ex-escravo afro-americano quando enfrentam o racismo brutal após a Guerra Civil. A série também não ignorou outras comunidades. Em The Fear Merchants, os comerciantes do medo mostraram-se as lutas dos imigrantes chineses que tentavam assimilar-se à sociedade americana
enfrentando a discriminação sistemática. E em The Lonely Man, O Homem Solitário, o programa abordou um tema que era quase tabu na televisão da época: o casamento interracial. A história explorou a relação entre Hop Singh, o querido chefe chinês dos Cartwright, e uma mulher branca chamada Missy. Cada um desses momentos ia contra a corrente da televisão típica da década de 1960. Os patrocinadores se preocupavam, as estações locais protestavam, mas os Cartwright levavam a mensagem com humanidade e graça. A Ponderosa não era apenas um rancho familiar, era um palco para lições morais, comentários sociais e histórias que desafiavam os espectadores a ver o mundo de maneira diferente. Estas cenas proibidas e muitas vezes esquecidas demonstraram que Bonanza não era apenas entretenimento para passar o tempo. Foi uma revolução silenciosa. Teceu a consciência social dentro de uma saga do Oeste, atrevendo-se a pedir à sua audiência que pensasse, questionasse e tivesse empatia muito antes que a palavra polêmica fosse comum no horário nobre da televisão. No final, Bonanza nos deixou mais do que memórias, nos deixou um padrão de integridade. Qual episódio de Bonanza continua sendo o seu favorito hoje em dia? Você se lembra de alguma dessas lições morais? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de dar um curtir, compartilhar esta história com outros amantes dos clássicos e se inscrever para mais mergulhos profundos na história da televisão. Também, clique no vídeo que aparece na tela. Temos certeza de que você vai gostar tanto quanto desta viagem à Ponderosa. A Ponderosa. A Ponderosa. A Ponderosa. A Ponderosa.